Preparem-se, meus amigos, pois uma tempestade se aproxima. E não me refiro a uma tempestade de vento ou de chuva, mas a uma tempestade de julgamento. Os céus não estão em silêncio. Deus está falando, e sua voz troveja sobre as nações. A hora está avançada, o relógio da eternidade está correndo. E o epicentro dessa tempestade, o lugar onde o relâmpago cairá primeiro, não é Hollywood, não é o governo, mas a casa de Deus. O juízo começa por aqui. Essa é a verdade chocante que precisamos confrontar. Hoje, nem toda igreja que leva o nome de Cristo pertence a Ele. Nem todo pregador atrás de um púlpito foi enviado por Ele. E nem toda reunião em seu nome carrega a sua presença. O livro do Apocalipse nos mostra uma imagem assustadora. Jesus não está sentado passivamente no céu. Ele caminha entre os candelabros, que são as igrejas. Ele inspeciona, ele adverte e, sim, ele remove. Às 5 das 7 igrejas da Ásia, ele deu um aviso direto e aterrorizante. Arrependa-se, ou virei e removerei o seu candelabro do seu lugar. Isso significa que uma igreja pode parecer viva, mas estar morta por dentro. Pode ter grandes números, mas nenhuma unção. Pode ter o ritual, mas nenhum relacionamento. Mas entendam bem o meu coração ao dizer isso. Esta não é uma mensagem de condenação, mas um toque de trombeta. É um chamado urgente para que o povo de Deus desperte, pois a eternidade está em jogo e as almas de milhões estão na balança. A verdade que vamos explorar não foi feita para agradar ou entreter. A palavra de Deus é uma espada afiada, mais cortante que qualquer lâmina de 2 gumes, que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela expõe os pensamentos e as intenções mais profundas do coração. E hoje, essa espada está apontada para o coração da igreja. Antes de mergulharmos fundo, eu preciso saber quem está pronto para essa verdade. Se você está aqui, não por religião, mas pela verdade nua e crua, comente a palavra verdade agora mesmo nos comentários. E eu garanto que você descobrirá até o final deste vídeo pode não apenas abalar suas convicções, mas redefinir completamente o seu destino eterno. Isso significa que uma igreja pode parecer viva, mas estar morta. Uma igreja pode ter números impressionantes, mas não ter alma. Uma igreja pode ter o ritual, mas não o relacionamento. Quero dizer isso de forma clara e sem rodeios, segundo a palavra de Deus. Apenas 3 tipos de igrejas verdadeiramente pertencem a Ele. As demais estão destinadas à destruição. Esta não é uma mensagem de condenação, mas de advertência. Uma trombeta está soando e o povo de Deus precisa despertar. A eternidade está em jogo. As almas de milhões estão na balança. E antes que o fogo caia, antes que o rei retorne, a verdadeira igreja deve se levantar e a falsa deve ser exposta. Vocês estão prontos para descobrir quais igrejas Deus chama de suas e quais Ele já rejeitou? Esta mensagem pode abalá-los, pode desafiar o que vocês foram ensinados, mas também pode salvar suas almas. A palavra de Deus não bajula, ela divide. É uma espada mais afiada que qualquer lâmina de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula,
conforme Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E hoje, essa palavra está direcionada ao próprio coração da igreja. Não estamos aqui para sermos entretidos. Não estamos aqui por religião. Estamos aqui pela verdade. E a verdade, meus amigos, nem sempre é confortável. Ao longo das Escrituras, Deus nunca aceitou tudo o que foi feito em seu nome. Nos dias de Isaías, ele disse em Isaías 29:13, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nos dias de Jesus, ele virou as mesas no templo e expulsou aqueles que fizeram da casa de oração um covil de ladrões. E em Apocalipse, Jesus inspeciona as igrejas, não o mundo, mas as igrejas. E a maioria delas, ele não fala palavras de conforto, mas de correção. Isso me diz algo urgente e aterrorizante. Nem toda igreja que se reúne sob a bandeira de Cristo é reconhecida pelo céu. Nem todo prédio com vitrais está cheio do Espírito Santo. Nem todo sermão que cita as Escrituras é aprovado por Deus. Muitas têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder, conforme 2 Timóteo 3:5. Muitas pregam um evangelho de conveniência, um evangelho de prosperidade, um evangelho que agrada aos homens. Mas Deus está procurando uma igreja que o agrade. Jesus advertiu sobre igrejas mornas, sobre líderes que são guias cegos, sobre comunidades que clamam seu nome, mas caminham em rebeldia. E a palavra declara em 1 Pedro 4:17 que o julgamento começa pela casa de Deus. É aí que começa, não no tribunal, não na escola, não em Hollywood, mas na casa da igreja. E, meus amigos, se ele começa lá, é melhor garantirmos que nossa casa esteja em ordem. Deus não está voltando para uma igreja decorada com desempenho e popularidade. Ele está retornando para uma noiva sem mácula, fiel e verdadeira, lavada na palavra, purificada pelo fogo, pronta para a sua vinda. Apenas 3 tipos de igrejas em Apocalipse receberam seu favor. Apenas 3 foram consideradas dignas de permanecer no dia do teste. As demais foram repreendidas, advertidas ou rejeitadas. Isso não é minha opinião, é o testemunho do próprio Cristo ressurreto. Então, devemos perguntar com corações trêmulos: qual igreja somos nós? Carregamos seu nome ou seu coração? Ecoamos a cultura ou refletimos o reino? Esta mensagem não é apenas sobre profecia, é sobre pureza. Não é sobre desgraça pelo medo, mas sobre distinção. Porque antes que Cristo venha buscar sua igreja, ele deve primeiro purificá-la. Jesus falou à igreja em Filadélfia e disse palavras inesquecíveis em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, Filadélfia foi uma das poucas que não receberam repreensão. Isso por si só deve nos fazer prestar atenção, perguntar: por que essa igreja agradou ao Senhor? Porque, meus amigos, essa era uma igreja que se apegava à palavra quando outros
a comprometiam. Ela segurava firme o nome de Jesus quando outros tentavam enterrá-lo sob doutrinas humanas. Não era uma mega igreja aos olhos do mundo. Jesus disse: "Tens pouca força. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 se você ama conteúdo inspirador e se inscreva no canal. Não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você." Pode não ter tido a maior influência, as maiores multidões ou a maior riqueza, mas tinha obediência. E aos olhos de Deus, a obediência sempre supera as aparências. Essa igreja não seguiu a onda da opinião popular. Não trocou o evangelho por aplausos. Não dobrou os joelhos a Roma. Não se vendeu à pressão política. Não adaptou sua teologia para se encaixar nas tendências de sua era. Ela permaneceu firme. E quando outros se curvaram, ela permaneceu. Quando outros silenciaram o nome de Jesus, essa igreja o proclamou ainda mais alto. Meus amigos, vivemos em uma hora em que o verdadeiro teste de uma igreja não é seu tamanho, mas sua espinha dorsal. Não sua plataforma, mas sua postura. Deus está procurando uma igreja que, como Filadélfia, não negará seu nome, não importa o custo. E eu pergunto, é essa a sua igreja? É esse o seu coração? É esse o seu púlpito? O nome de Jesus é ofensivo para este mundo porque há poder nesse nome. Não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, conforme Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Demônios não tremem ao nome de Buda, não tremem ao nome de Maomé, não tremem aos nomes de presidentes ou reis, mas tremem, como tremem, ao nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nesse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2:10-11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas chegamos a um ponto na igreja moderna em que mencionar esse nome é visto como algo estreito, duro, exclusivo. Queremos Deus, mas não Jesus. Queremos espiritualidade, mas não rendição. Queremos bênçãos, mas não senhorio. Queremos salvação, mas não a cruz. E ao fazer isso, negamos o próprio nome que nos salva. A igreja que pertence a Deus é aquela que recusa fazer isso. É aquela que ainda prega o sangue, ainda levanta a cruz, ainda proclama arrependimento e santidade. Ela não usa o nome de Jesus como ferramenta de marketing. Ela invoca seu nome em oração, em poder e em proclamação. Quando Jesus disse que eles não negaram seu nome, não era sobre palavras, era sobre lealdade. Eram pessoas leais a Cristo quando a lealdade podia custar a vida. Eram pessoas que defendiam a verdade quando isso significava perder o emprego, a família, até a liberdade. E é para onde estamos caminhando novamente. A perseguição não está mais por vir, ela já está aqui. Pode não ser a espada na América ainda, mas é a pressão, o ridículo, a censura. Tente falar o nome de Jesus com ousadia no seu trabalho e veja o que acontece. Tente defender a verdade bíblica
na universidade e veja quão rápido você é ridicularizado. Tente proclamar os padrões de Deus para o casamento e a pureza nesta geração e observe quão rápido o chamam de odioso, ultrapassado, até perigoso. Mas ouçam-me, a verdadeira igreja não se intimida com a reação. Ela a espera. Jesus disse em João 15:18: Se o mundo vos odeia, sabei que antes me odiou a mim. Se vocês são verdadeiramente dele, o mundo reagirá. É assim que você sabe que está defendendo algo eterno. Isso não significa ser arrogante. Não significa gritar mais alto que o outro lado. Mas significa permanecer sem vergonha. Paulo disse em Romanos 1:6: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi isso que a igreja em Filadélfia fez, e é isso que Deus está procurando agora. Não é hora para uma fé morna. Não é hora para pregações politicamente corretas. É a hora da separação. Deus está traçando uma linha não entre denominações, não entre estilos de adoração, mas entre aqueles que guardam sua palavra e aqueles que a comprometem, entre os que carregam seu nome e os que o vendem por aplausos. Olhem ao redor hoje e verão igrejas que negaram seu nome sem nunca dizer isso em voz alta. Negam-no quando se recusam a chamar de pecado o que Deus chama de pecado. Negam-no quando promovem um Jesus que nunca julga, nunca corrige, nunca chama à santidade. Negam-no quando se preocupam mais com a aceitação do mundo do que com a aprovação do céu. Você pode negar seu nome ao ficar em silêncio quando ele chama para falar. Você pode negar seu nome ao se conformar quando ele chama para ser separado. Você pode negar seu nome ao se agarrar à tradição religiosa enquanto seu coração está longe dele. Ei, você já curtiu este vídeo? Se gostar do que vem por aí, deixe um like e compartilhe com um amigo. Fique até o fim para um momento que vai te surpreender. E ouçam-me, o perigo não está apenas em negá-lo. O perigo é que muitas dessas igrejas continuam a operar como se ele nunca tivesse partido. Continuam pregando, continuam cantando, mas não percebem, como no caso de Sansão, que o espírito se foi. São igrejas de Icabeode, onde a glória se foi, e elas nem sabem disso. Mas a promessa, a Filadélfia, Jesus disse em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Vem a distinção. Deus diz: porque vocês permaneceram fiéis, porque seguraram meu nome quando outros o soltaram, eu os preservarei quando o julgamento vier. Esse é o cobertura de Deus sobre o remanescente fiel. É por isso que isso importa, meus amigos. Não é sobre reputação, é sobre preservação. É sobre sobrevivência nos dias que virão. Apenas a igreja que carrega seu nome em pureza será protegida no abalo que já está à porta. E deixem-me dizer, o avivamento não varrerá igrejas que negaram seu nome. Não virá para igrejas que substituíram Jesus por autoajuda, trocaram o altar por entretenimento e jogaram fora a cruz por conveniência. O avivamento está vindo para o remanescente, aqueles que temem a Deus, que tremem diante de sua palavra e que não dobraram os joelhos a Baal. A questão esta noite é: vocês fazem parte dessa igreja
não do prédio, não da marca, não da denominação, mas da igreja fiel, a noiva remanescente, o povo de Deus, que ainda diz: não teremos vergonha, não negaremos seu nome. Ficaremos firmes, não importa o custo, porque quando o fogo cair, não cairá sobre programas, não cairá sobre compromissos, cairá sobre altares onde Jesus ainda é o Senhor. E agora, o Espírito de Deus volta nossos olhos para outro grupo, para outro tipo de igreja que Deus reconhece como sua. Uma igreja que tem algo mais que zelo emocional. Uma igreja que não é quente num dia e fria no outro. Uma igreja que se recusa a ser morna. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia com palavras que fazem todo cristão tremer em Apocalipse 3:15, 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus amigos, essa não é a voz de um Salvador passivo. Essa é a voz de um Deus santo, ciumento, consumidor, que não dividirá a sua glória com um povo de coração dividido. Essa é a voz de Jesus Cristo, de pé fora da porta de sua própria igreja, batendo não porque os pecadores o trancaram, mas porque os santos não queriam mais o fogo de sua presença. Vivemos em uma era de cristianismo morno, de igrejas que cantam alto, mas vivem superficialmente, que pregam graça, mas rejeitam o arrependimento, que levantam as mãos no domingo, mas abaixam seus padrões na segunda-feira, que aplaudem sermões, mas nunca crucificam a carne. E Jesus diz: isso me deixa enojado. É isso que a palavra vomitar significa. Ele as vomitará. Deixem isso penetrar. Uma igreja pode estar ocupada, cheia com luzes, programas e música, e ainda assim fazer o Cristo ressurreto sentir náuseas. Mas há outro tipo de igreja. Uma igreja rara, uma igreja remanescente, uma igreja que queima com fervor, não com emoção carnal, não com entusiasmo superficial, mas com fogo santo. A igreja que pertence a Deus é aquela cujo coração está inflamado com um amor que não pode ser apagado, com uma devoção que não pode ser comprada, com uma pureza que não pode ser fingida. E esse fogo, meus amigos, não vem do mundo, vem do altar do céu. Vocês se lembram do que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes? Eles estavam em um só coração. Não estavam distraídos, não estavam divididos. E de repente o fogo caiu. O Espírito veio como um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E a partir daquele momento, eles nunca mais foram os mesmos. Isso é o que acontece quando o verdadeiro fogo de Deus toca uma pessoa. Você não pode mais ser casual. Não pode se sentir confortável no compromisso. Não pode flertar com o pecado e andar com o Espírito ao mesmo tempo. Esse fogo purifica, esse fogo convence, esse fogo envia você a um mundo quebrado gritando: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Vamos lá. Se este vídeo te tocar, comente. Deus é fiel. E se inscreva para mais mensagens poderosas. Tem algo especial no final que você não vai querer perder. A igreja que queima por Cristo é uma igreja disposta a ser incompreendida, mal representada, até martirizada, porque viu algo maior que este mundo. Não é uma igreja obcecada por ser apreciada. Não é uma igreja que dança na linha entre pecado e santificação. Não é uma igreja que se mistura com a cultura. É uma igreja que queima pelo céu
e chama outros a fazerem o mesmo. Vejam as palavras de Jesus em Lucas 12:49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso. Essa é a missão do Filho de Deus, incendiar a terra com o fogo da justiça. E a tragédia é que muitos que se dizem seus seguidores não querem esse fogo. Querem conforto, não convicção. Querem os benefícios da salvação sem o peso da consagração. Mas deixem-me dizer algo. Igrejas mornas não são igrejas seguras. São perigosas porque levam as pessoas a pensarem que estão salvas quando não estão. Oferecem um Jesus sem cruz, um evangelho sem sangue, um céu sem santidade. Ensinam as pessoas a se sentirem cristãs sem nunca terem nascido de novo. E o fim disso é a destruição. A igreja que queima por Cristo, no entanto, é marcada por humildade, oração, quebrantamento e poder. Não prega uma mensagem segura, mas uma mensagem salvadora. Não recua quando a cultura se enfurece. Ela se ergue mais alta. Não edita a Bíblia, ela a incorpora. Não corre atrás do mundo, ela chora por ele. O problema com Laodiceia não era apenas apatia, era engano. Jesus disse em Apocalipse 3:17: Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Isso é o aterrorizante. Eles não sabiam. Pensavam que estavam abençoados, que eram espirituais, que estavam bem. E Jesus disse: Vocês estão cegos. Quantas igrejas hoje pensam que estão florescendo porque o orçamento é forte, porque a frequência é alta, porque a atmosfera é empolgante. No entanto, aos olhos de Deus, estão espiritualmente falidas. Quantos cristãos se sentem seguros porque conhecem as letras, frequentam os cultos e usam o rótulo, mas não têm óleo em suas lâmpadas? Eu pergunto esta noite: vocês queimam por Cristo ou são mornos? Quando foi a última vez que choraram por causa do pecado? Quando foi a última vez que desejaram orar? Quando foi a última vez que leram a palavra, não para terminar um capítulo, mas para alimentar sua alma? Vocês têm fome de justiça ou aprenderam a fingir bem o suficiente para se encaixar? A igreja que pertence a Deus é aquela que se recusa a esfriar, que resiste à deriva, que se coloca no altar diariamente e diz: Deus, consuma tudo em mim que não te glorifica. Essa não é uma igreja que apenas canta sobre o fogo. Ela vive nele, caminha através dele e sai não cheirando a fumaça, mas brilhando com glória. O mundo não precisa de outra igreja morna. Não precisa de outro sermão de autoajuda. Precisa de homens e mulheres que queimem com a presença de Jesus Cristo, que carreguem uma mensagem que atravessa o coração, que vivam vidas que reflitam a santidade de Deus, que caminhem em tal intimidade com o Espírito que até os demônios conhecem seus nomes. Lembrem-se de Paulo. Lembrem-se do que aconteceu em Atos 19, quando os filhos de Seva tentaram expulsar demônios. O espírito maligno disse: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Essa é a questão. Somos conhecidos no inferno porque queimamos com o fogo do céu, ou somos crentes mornos que Satanás nem se incomoda? Deus está procurando igrejas que orem novamente, jejuem novamente, chorem novamente, preguem novamente, queimem novamente. Ele está procurando líderes
que parem de jogar seguro e comecem a pregar com clareza. Ele está procurando uma noiva, não um negócio, um remanescente, não uma reputação. Jesus disse aos Laodicenses em Apocalipse 3:19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a única cura para a mornidão, arrependimento, não ajustes sutis, não mudanças no cronograma, não novas campanhas, mas cair de rosto e dizer: Deus, perdoa-nos. Tornamo-nos confortáveis, indiferentes. Acende o fogo novamente. E há uma promessa para aqueles que o fazem. Jesus diz em Apocalipse 3:21: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pensem nisso. A igreja que estava tão perto de ser rejeitada, Jesus estende um convite para reinar com ele. Essa é a misericórdia de nosso Deus. Mesmo quando ele repreende, é porque deseja redimir. Mas essa janela não ficará aberta para sempre. O bater não durará para sempre. A porta não ficará entreaberta para sempre. Jesus disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Antes de mergulharmos, clique no like. Se você busca inspiração hoje, e se inscreva no canal. Assista até o final, pois há uma revelação incrível te esperando. Ele está batendo não apenas em corações individuais, mas em igrejas e púlpitos, denominações. E a questão é: nós o deixaremos entrar? Que o fogo caia novamente. Que as igrejas que pertencem a ele se levantem novamente. Que os púlpitos ardam novamente. Que o remanescente queime com o fogo do primeiro amor novamente. E ao voltarmos para a próxima igreja que Deus preservou para si, devemos olhar ainda mais fundo, pois há mais uma igreja frequentemente negligenciada, mas preciosa aos seus olhos. Uma igreja não definida por números, nem por fama, nem pela aprovação do homem, mas por sua resistência no sofrimento. Uma igreja que brilha mais intensamente na perseguição. Uma igreja que carrega cicatrizes que o céu chama de belas. E então, chegamos à terceira igreja, a igreja em Pérgamo. O Senhor diz em Apocalipse 2:13: Eu sei as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus amigos, este é um dos endereços mais alarmantes em todas as cartas às igrejas. Pérgamo era uma igreja presa nas garras do compromisso. Ela permanecia ousadamente em uma cidade que o próprio Jesus disse ser o trono de Satanás. E, no entanto, algo havia se infiltrado naquela igreja que traria uma repreensão contundente dos lábios do Cristo ressurreto. Pérgamo era uma cidade real, um centro cultural e religioso do Império Romano. Templos a Zeus, Dionísio e Esculápio enchiam suas ruas. Havia um altar massivo a Zeus em um topo de colina pairando sobre a cidade como um trono demoníaco. E, no entanto, em meio a esse reduto de idolatria, Deus havia plantado sua igreja,
Ele disse: Tu habitas onde está o trono de Satanás. Ouvem isso. Não era uma frase poética. Cristo estava apontando para um lugar literal de autoridade demoníaca e falsa adoração. A igreja em Pérgamo não havia negado a Cristo mesmo quando o fiel Antipas foi martirizado. A tradição nos diz que Antipas foi assado vivo em uma bacia de bronze porque se recusou a reconhecer César como Senhor. E Deus viu isso. Ele os elogiou por sua resistência. Mas após o elogio, veio o confronto. Jesus diz em Apocalipse 2, 14 e 15: Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava-lhe a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Ó irmãos e irmãs, como isso é sério! O problema de Cristo com Pérgamo não era a perseguição externa, mas a poluição interna. Eles permitiram que aqueles que sustentavam falsas doutrinas permanecessem na comunhão sem serem confrontados. Não os expulsaram, não os corrigiram. Toleraram o erro em nome do amor. E isso entristeceu o coração de Deus. Agora, o que era essa doutrina de Balaão? Voltem suas Bíblias para Números 22, 25. Balaão era um profeta contratado, um homem que tentou amaldiçoar o povo de Israel por suborno, mas Deus não permitiu. Então, em vez disso, Balaão aconselhou o rei Balaque de Moabe a enviar mulheres para seduzir os israelitas, levando-os à fornicação e à idolatria. E funcionou. O povo de Deus, abençoado e protegido, agora estava sob julgamento, não por causa de um exército externo, mas por corrupção interna. A doutrina de Balaão é a doutrina do compromisso, quando o povo de Deus abaixa seus padrões e se une ao mundo. Jesus diz que esse espírito estava vivo e forte em Pérgamo. Ele diz: Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Nem todos na igreja estavam fazendo isso, mas a liderança permitiu que continuasse. E isso, meus amigos, é o perigo da igreja de hoje. Dizemos que defendemos Cristo, mas não enfrentamos o pecado em nossas próprias fileiras. Permitimos sensualidade nos bancos e mundanismo no púlpito. Toleramos imoralidade não arrependida porque tememos ofender as pessoas mais do que ofender a Deus. Ele também menciona os nicolaítas. Não sabemos muito sobre esse grupo, mas seu nome vem de duas palavras gregas: Nika, que significa conquistar, e Laos, que significa povo. Acredita-se amplamente que eles ensinavam uma separação entre o espiritual e o físico, de modo que o que você fazia no corpo não afetava sua alma. Isso era uma licença para pecar. Eles ensinavam que você podia ser espiritualmente salvo enquanto vivia como quisesse. Isso soa familiar. Hoje chamamos isso de hipergraça. Chamamos de uma vez salvo, sempre salvo mesmo, sem arrependimento. Dizemos que Jesus pagou tudo enquanto vivemos, como se ele nos pagasse para pecar. Esse é o espírito nicolaíta. Ele conquista o povo ao separar a santidade da salvação. Jesus disse claramente: o que eu odeio. Preparado para esta mensagem, deixe um comentário com um emoji de fogo se está animado e se inscreva. Fique até o fim para uma surpresa
que vai mexer com você. Essa não é uma linguagem suave, amigos. Não é neutra. Jesus disse que odeia quando as igrejas toleram esses tipos de ensinamentos. Quando permitimos que falsas doutrinas se espalhem na casa de Deus como fermento em uma massa, e isso está acontecendo em nosso tempo como nunca antes. Igrejas estão abraçando ideologias que se opõem diretamente à palavra de Deus, ordenando o que Deus chama de pecado, celebrando o que Deus condena e silenciando qualquer um que ousa falar a verdade em amor. E deixem-me dizer o que acontece quando você faz concessões com o pecado em vez de confrontá-lo. Você se torna espiritualmente impotente. Você pode ainda ter prédios, luzes, câmeras, música e aplausos, mas não há unção, não há convicção, não há poder para curar os enfermos, nenhuma autoridade para expulsar demônios, nenhum fogo para ganhar os perdidos. Por quê? Porque quando você faz paz com o erro, você quebra a aliança com o Espírito Santo. Jesus diz em Apocalipse 2:16: Arrepende-te, pois, ou do contrário, virei a ti depressa, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Notem que ele não está falando com o mundo, está falando com sua igreja. Ele está dizendo: se vocês não limparem a casa, eu virei e a limparei, e não será gentil. A espada de sua boca é a palavra de Deus. Ela corta, expõe, julga. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Jesus balança essa espada, ele não erra. Ele separa a verdade do erro, as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. É por isso, meus amigos, que não devemos brincar com o compromisso na igreja. É um câncer. E se não o extirparmos, ele matará o corpo. Não existe falsa doutrina inofensiva. Não existe pecado neutro. Toda vez que permitimos que o erro permaneça no acampamento, convidamos o julgamento. Toda vez que permitimos que Jezabel continue ensinando, toda vez que deixamos Balaão sussurrar, toda vez que permitimos que os nicolaítas sigam sem controle, estamos provocando Cristo à ação. E alguns de vocês podem perguntar: mas não podemos focar na graça? Não podemos apenas amar as pessoas onde elas estão? Sim, devemos amar. Mas o amor bíblico não tolera mentiras. O amor bíblico se regozija na verdade. Jesus amou a igreja em Pérgamo o suficiente para dizer a verdade dura. E se amamos seu povo, devemos fazer o mesmo. Não podemos permitir que almas escorreguem para o inferno sob um evangelho de tolerância e neutralidade. O evangelho não é neutro, é uma espada. Divide a luz das trevas, traça uma linha na areia e nos chama a atravessá-la. Notem como Jesus termina esta mensagem em Apocalipse 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que promessa, que recompensa! Se você superar o compromisso, se permanecer firme na verdade, quando outros se curvam à cultura, Jesus promete maná escondido. Isso é nutrição espiritual, provisão
sobrenatural. E ele promete uma pedra branca com um novo nome. Nos tribunais antigos, uma pedra branca era dada ao absolvido, declarado não culpado. E em competições atléticas, uma pedra branca era um ingresso para o banquete. Jesus está dizendo: se você permanecer por mim, em uma geração perversa, eu te darei um nome, te darei intimidade, te darei alegria eterna. A igreja em Pérgamo é um espelho para a nossa geração. Estamos cercados pelo trono de Satanás. Sua influência está em todos os lugares, em nossas telas, escolas, governos e, sim, até em nossas igrejas. Mas a questão é: vamos permanecer no meio dessa escuridão e brilhar com luz intransigente, ou vamos nos curvar à pressão, tolerar o pecado e perder nosso candelabro? Que todo pastor, todo líder, todo crente examine seu coração hoje. Vocês estão segurando firme o nome dele, mas permitindo falsas doutrinas em seu meio. Proclamam a verdade no domingo, mas toleram o compromisso na segunda-feira. Estão dispostos a perder amigos, a serem rotulados de julgadores, a serem incompreendidos por causa da verdade. Jesus está chamando sua igreja de volta à pureza, à santidade, à verdade. E ele está observando. Ele diz: eu sei onde habitas. Ele conhece sua cidade, conhece a oposição, conhece o custo, mas ainda assim, ele o chama a permanecer, a superar, a se arrepender, para que ele não venha rapidamente e lute com a espada de sua boca. Não devemos ser uma geração de Pérgamo, uma igreja comprometedora. Devemos ser uma noiva sem mácula ou ruga, preparada para o retorno de seu rei. Os dias são curtos, a hora é tardia, e a voz do Espírito está clamando, não apenas a Pérgamo, mas a toda a igreja em toda a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, tendo visto a luz radiante que brilha sobre as 3 igrejas que verdadeiramente pertencem a Deus, as igrejas fiéis de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, devemos agora enfrentar uma verdade séria. Todas as outras igrejas estão condenadas. Esta não é uma mensagem desenhada para confortar a carne ou alimentar o orgulho, mas um chamado claro à Igreja Universal, uma advertência que abala a alma, pois o próprio Senhor declara que fora desses 3 pilares de fé, todas as outras estão perdidas, vagando e sob julgamento. Ouçam a palavra de Deus com ouvidos trêmulos. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus diz à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não tolera uma igreja que se recusa a escolher, nem comprometida, nem abertamente desafiadora, mas indiferente, morna e complacente. Tais igrejas são vomitadas, repulsivas aos olhos de Deus. Quantas igrejas hoje caem nesta categoria mortal? Professam o cristianismo, realizam cultos dominicais, pregam um evangelho diluído, mas seus corações estão longe de Deus. E quanto à igreja em Tiatira? Apocalipse 2:20-22 nos diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam coisas sacrificadas
aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Jezabel, aqui, simboliza falsos ensinos e corrupção moral dentro da própria igreja. A igreja, em Tiatira, tolerou seu veneno e o julgamento foi rápido e severo. Meus amigos veem o padrão. Falsas doutrinas e compromissos mundanos são o câncer que mata a igreja por dentro. Voltem seus olhos para Sardes, uma igreja que recebeu uma repreensão assustadora em Apocalipse 3, 1-3. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Sardes tinha a reputação de estar viva, mas na realidade estava espiritualmente morta. Muitas igrejas hoje carregam o mesmo nome, vivas na superfície, vibrantes em programas populares na comunidade, mas mortas onde importa. Perderam o fogo do Espírito Santo, a convicção do pecado, o poder de mudar vidas. São apenas cadáveres ambulantes. E quanto às igrejas fora dessas 7, e quanto às incontáveis denominações, movimentos e assembleias ao redor do mundo. Jesus não disse que todas são suas. Ele disse que apenas algumas igrejas, 3, carregam seu verdadeiro nome, seu verdadeiro selo. As outras estão enganadas, são enganadoras ou mornas ao ponto da rejeição. Porque Deus condena essas igrejas porque trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Romanos 1:25 adverte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Muitas igrejas hoje abraçaram o espírito da era em vez do Espírito de Deus. Adaptaram o Evangelho para apaziguar o mundo, acomodando o pecado em vez de confrontá-lo. Pregam um Evangelho de conveniência, tolerância e prosperidade, ignorando o arrependimento, a santidade e a cruz. A falsa doutrina não é apenas um erro inofensivo, é uma armadilha para a alma. Paulo advertiu os Gálatas em Gálatas 1:6-9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. O evangelho não é um menu do qual escolhemos o que soa bem. É a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo e exige uma resposta radical: arrependimento, fé e obediência. Quando as igrejas rejeitam isso, rejeitam o próprio Cristo. O compromisso mundano também cegou muitas igrejas. Elas adotaram as modas, as filosofias e o entretenimento deste mundo. Construíram auditórios maiores do que nunca, mas perderam a simplicidade e a sinceridade do coração. Abraçaram agendas políticas e causas sociais, não porque glorificam a Deus, mas porque atraem multidões. E ao fazerem isso, esqueceram o caminho estreito que leva à vida. Jesus advertiu em Mateus 7:13-14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
As igrejas condenadas escolheram o caminho largo, convidando todo tipo de crenças práticas e estilos de vida sob seus tetos. Pregam tolerância, sem verdade, unidade, sem santidade, amor, sem arrependimento. E o resultado é a morte espiritual. O engano é a última e mais perigosa arma do inimigo. 2 Coríntios 11, 13, 15. A descolta adverte sobre falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo e nenhum maravilhar. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. As igrejas condenadas por Deus foram infiltradas por esses lobos em pele de cordeiro. Eles usam o traje do cristianismo, mas promovem heresia, semeiam confusão e roubam as almas de homens e mulheres. Esses falsos mestres pregam um evangelho que agrada aos ouvidos, evita a cruz e nega o poder do Espírito. O apóstolo João, em 1 João 4:1, exorta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A verdadeira igreja testa a doutrina pela palavra de Deus e pelo fruto do Espírito. As igrejas condenadas abandonaram esse teste, escolhendo seguir sentimentos, tendências e sabedoria humana. Por que então, vocês podem perguntar, essas igrejas não são reconhecidas por Deus porque Deus é santo? Sua igreja deve refletir sua santidade. Ele é um fogo consumidor, um Deus ciumento que não dividirá a sua glória com outro. Isaías 42:8 declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. As igrejas que diluem a doutrina comprometem-se com o pecado e abraçam o engano, roubam a glória de Deus. Recusam-se a carregar a imagem de Cristo em pureza. Jesus orou em João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira igreja é santificada, separada pela verdade da palavra de Deus. É um povo santo chamado para fora do mundo, separado para Deus. As igrejas que não pertencem a Deus rejeitam essa santificação. Agarram-se às tradições dos homens e às doutrinas dos demônios, e as consequências são graves. Hebreus 10:26-27 adverte: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Mas a boa notícia, queridos amigos, é que Deus ainda está chamando. Seu Espírito ainda está convocando homens e mulheres para fora das igrejas condenadas e para o seu verdadeiro rebanho. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O convite está aberto. A porta não está fechada, mas o chamado é urgente. A hora é tardia. As igrejas que pertencem a Deus não descansam em seus louros, não fazem concessões, não toleram o erro. Estão vivas no Espírito, zelosas pela santidade, fervorosas no amor e inabaláveis na verdade. Conhecem a voz de seu Mestre e o seguem sem hesitação. Produzem o fruto da justiça, amam a palavra, pregam todo o conselho de Deus e guardam os mandamentos de Cristo. Examinemo-nos então onde estamos.
Fazemos parte das verdadeiras igrejas, as que Deus reconhece e estima, ou nos acomodamos em uma das igrejas condenadas, mornas, corruptas e enganadas? A resposta exige honestidade, humildade e rendição. Meus amigos, as apostas são eternas. A palavra de Deus não mede palavras. Ela nos chama a escolher. Mateus 12:30 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo. Não há igreja neutra. A questão é: vocês ficarão com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo ou serão contados entre as condenadas? O Espírito está clamando. A trombeta está soando. O Rei está vindo. Que não ouçamos sua voz tarde demais. Que atendamos suas advertências e nos arrependamos enquanto há tempo. Que pertençamos às igrejas que carregam seu nome, caminham em sua verdade e brilham como luzes neste mundo escuro. Meus queridos amigos, enquanto estamos na encruzilhada da eternidade, eu os imploro, ouçam a voz do Espírito falando por meio desta mensagem. Vimos a verdade radiante das 3 igrejas que verdadeiramente pertencem a Deus. Confrontamos a dura realidade daquelas que estão condenadas, mornas, corruptas e enganadas. Isso não é apenas uma advertência, é uma convocação divina do trono do céu. E assim, meus amigos, chegamos ao final desta jornada, mas ao exato início da mais crucial de todas as decisões. Nós atravessamos as páginas flamejantes do Apocalipse não como turistas em ruínas antigas, mas como réus diante de um tribunal celestial. Vimos o contraste gritante, a linha divisória traçada não por mim, mas pelo próprio Senhor da Glória. De um lado, o brilho radiante da igreja que pertence a Deus, a igreja fiel de Filadélfia, que se agarra à sua palavra e ao seu nome, mesmo com pouca força. A igreja perseverante de Esmirna, que enfrenta a perseguição e a morte, mas recebe a coroa da vida. A igreja arrependida, que ouve a voz do Mestre e purifica suas vestes. Elas são o tesouro de Deus, a noiva, pela qual ele anseia. Do outro lado, no entanto, vimos a sombra assustadora, a advertência solene, que ecoa através dos séculos. Vimos as igrejas que o fazem vomitar. A igreja morna de Laodiceia, tão satisfeita em sua própria riqueza e tão cega para sua miséria espiritual, que o próprio Cristo está do lado de fora, batendo para poder entrar. Vimos a igreja comprometida de Pérgamo, corajosa contra o inimigo externo, mas que tolera o veneno da falsa doutrina e da imoralidade dentro de seus próprios muros, provocando a espada afiada da boca de Jesus. Vimos a igreja morta de Sardes, com uma reputação de estar viva, cheia de programas e atividades, mas cujo coração espiritual já parou de bater. Não se enganem. Esta análise não foi um mero exercício teológico, foi uma convocação divina, um ultimato do trono do céu, declarando que a santidade de Deus é intransigente e sua palavra não é negociável. A mensagem que soou hoje é um clarim de guerra espiritual, anunciando que Deus está separando o precioso do vil, o trigo do joio, a noiva fiel da prostituta religiosa. Ele está estabelecendo seu padrão, não com base em nossas opiniões, nossas tradições
ou nossa cultura, mas com base na verdade imutável e eterna de quem Ele é. E essa linha divisória, meus caros, essa fronteira sagrada não passa entre denominações, entre placas de igrejas ou estilos de adoração. Ela passa diretamente pelo centro do seu coração. E é por isso que, neste momento, a questão mais importante do universo se volta para dentro e ecoa no santuário da sua alma. A pergunta não é apenas a que igreja você pertence, mas a qual dessas igrejas o seu coração pertence. Não me diga o nome do prédio onde você se congrega aos domingos. Diga-me o seu coração arde com o fogo de um primeiro amor, ou você se tornou perigosamente confortável na mornidão. Você se agarra à verdade da palavra de Deus como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Ou você a negocia por aceitação, por popularidade, por uma vida mais fácil. Você confronta o pecado em sua própria vida com a dor do arrependimento genuíno, ou você o tolera, dando-lhe nomes mais suaves e desculpas mais convenientes. Este é o momento de um autoexame brutalmente honesto. Peço que você se olhe no espelho da palavra que foi exposta hoje. Você está andando na luz de Cristo ou está tropeçando nas sombras de uma fé complacente e de uma doutrina falsa? Você está construindo sua vida sobre a rocha sólida ou sobre a areia movediça das preferências humanas? O arrependimento é a chave que abre a porta para a misericórdia de Deus, mas ele exige mais do que uma lágrima passageira. Exige uma mudança de direção de 180 graus. Exige que você abandone o trono do seu coração e convide o Rei Jesus a ocupá-lo. Exige que você declare guerra ao pecado que antes amava e abrace a santidade que antes temia. É uma rendição incondicional. E aqui está a beleza paradoxal do nosso Deus. Mesmo depois de brandir a espada do julgamento, mesmo depois de pronunciar palavras que nos fazem tremer, a imagem final que ele nos deixa é de uma ternura incompreensível. Escutem, no meio do trovão, ouve-se uma batida suave, mas persistente. É a voz do próprio Jesus, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O juiz de toda a terra se apresenta como um convidado humilde. O leão da tribo de Judá se torna o cordeiro que deseja comunhão. Ele está batendo na porta da igreja morna, na porta do coração comprometido, na porta da alma que está morrendo. Ele não desistiu de você. Sua misericórdia ainda está disponível. O convite para a intimidade, para o perdão, para a restauração ainda está de pé. Mas e este é o mais urgente que já pronunciei. Não se iludam, pensando que essa batida durará para sempre. A hora está avançada. O sol está se pondo sobre o dia da graça. A porta da arca da salvação não ficará aberta indefinidamente. Estamos vivendo nos segundos finais do relógio de Deus. A paciência de Deus é vasta, mas não é eterna. Chegará um dia, e talvez mais cedo do que imaginamos, em que a batida cessará, a porta se fechará e o veredito será final. A Bíblia nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável.
Não adie a decisão mais importante da sua vida por mais um segundo. Portanto, eu conclamo você agora em nome do Deus vivo. Levante-se do pó da complacência. Escolha hoje a quem você servirá. Fuja da igreja da mornidão e do comprometimento. Abandone as doutrinas de homens que agradam aos ouvidos, mas envenenam a alma. Escolha o caminho estreito, o caminho que leva à vida, mesmo que seja um caminho de sacrifício, de renúncia e, por vezes, de solidão. Busque a santidade, pois, sem ela, ninguém verá o Senhor. Mergulhe na palavra, não para obter informação, mas para sofrer transformação. Deixe sua vida ser um testemunho vivo do poder de um Deus que não apenas salva, mas também santifica. Que sua vida e sua comunidade de fé sejam um lugar onde o nome de Jesus é exaltado. A verdade é defendida sem desculpas e o amor é praticado com fervor. Pertença à igreja que Deus mesmo reconhece e abençoa a noiva pela qual Cristo está voltando sem mancha nem ruga. Se esta mensagem penetrou seu coração e, neste momento, você está tomando a decisão de abandonar a mornidão e seguir a Cristo de todo o coração, de pertencer à sua verdadeira igreja, eu não quero que você saia daqui sem marcar este momento. Faça uma declaração, não para mim, não para os outros, mas como um marco diante do céu e do inferno. Escreva agora mesmo nos comentários: eu escolho o caminho estreito. Que essa seja a sua declaração de independência da religião morta e sua declaração de aliança eterna com o Rei vivo. Que o Espírito de Deus sele essa decisão em seu coração agora e para sempre. Que você se levante com coragem, fé e amor para andar na plenitude do chamado de Cristo. Deus abençoe a todos vocês.